Uma das citações mais famosas de Carl Gustav Jung veio depois que ele foi perguntado se ele acreditava em Deus. Ele respondeu: "Eu não preciso acreditar, eu sei." Sua resposta causou algum furor na época e nas décadas seguintes ele foi citado por muitos, como Richard Dawkins, que cita-o como exemplo de fé cega no seu livro Deus, um Delírio. Jung imediatamente lamentou a sua resposta por causa da sua controvérsia, confusão e da natureza ambígua. Para entender o porquê, precisamos dar uma olhada no contexto da entrevista e o fundo da atitude de Jung em relação a Deus. Have you ever felt? Are you listening? You now believe in God? Now? Difficult to answer. I know. I don't need to believe. I know. Embora a entrevista ao Face to Face da BBC possa parecer inofensiva para os padrões modernos, era um programa de televisão pioneiro. John Freeman usava técnicas inteligentes para tentar revelar a pessoa privada por baixo das figuras públicas. O impacto da técnica de Freeman em Jung pode ser visto já nos primeiros minutos de entrevista. Em 4 ocasiões, Jung responde com frases como "isso é difícil dizer" ou após uma longa pausa. Jung também foi pego de surpresa quando Freeman trocou rapidamente da infância de Jung, perguntando se ele foi criado para acreditar em Deus, para os dias atuais, perguntando se ele acreditava em Deus agora. Jung reconheceu isso após a entrevista. O Sr. Freeman, à sua maneira característica, disparou a pergunta para mim de uma forma um tanto surpreendente, de modo que eu estava perplexo e tinha que dizer a próxima coisa que veio à minha mente. No entanto, o interrogatório de Freeman tinha funcionado como pretendido. O que veio à mente de Jung não era uma resposta singular, mas exatamente a mesma resposta que Jung tinha dado em entrevista a um jornal 4 anos antes. Tudo que eu aprendi me levou passo a passo para uma convicção inabalável da existência de Deus. Eu só acredito no que eu sei. Isso elimina acreditar. Portanto, eu não tomo a existência na crença. Eu sei que ele existe. Essa não foi uma fé cega, como Dawkins argumentou, mas, de acordo com Jung, uma certeza que é baseada em evidências. Sua prática como psicoterapeuta e a sua pesquisa mitológica o haviam convencido da existência de Deus. Então por que ele se arrependeu da sua resposta? Jung não lamentou a resposta que ele deu, ele lamentou os equívocos inevitáveis que resultariam dela. Isso aconteceu porque sua resposta foi muito curta e os espectadores estavam trabalhando em um conjunto diferente de suposições que ele. Após a entrevista, Jung expressou preocupação sobre a maioria das pessoas ter pensado que a verdade é simples e pode ser expressa por uma frase curta. Na opinião de Jung, a verdade sobre Deus é complexa porque Deus é um mistério cuja natureza está além da compreensão humana. Na tentativa de compreender Deus, cada um de nós cria sua própria imagem dele, e a imagem nunca precisa. Jung reconheceu isso sobre a sua própria imagem de Deus. O que quer que eu perceba de fora ou de dentro é uma representação ou imagem causada, como eu, com ou sem razão, suponho, por um objeto real correspondente. Mas eu tenho que admitir que a minha imagem subjetiva só é, a grosso modo, idêntica ao objeto. Nossas imagens são, em regra, de alguma coisa. A imagem Deus é a expressão de uma experiência subjacente de algo que não posso alcançar por meios intelectuais. Em outra carta, Jung deixa claro que ele teria dado uma resposta diferente se tivesse sido perguntado se ele concordava com determinada imagem que qualquer pessoa faz de Deus. Devido à natureza misteriosa e incompreensível de Deus, nenhuma imagem de Deus jamais será adequada. Portanto, ele afirmou a inadequação de todas as imagens de Deus, incluindo a sua própria. E o que o Jung deveria ter dito? Jung foi muitas vezes crítico dos teólogos cristãos por não reconhecerem a diferença entre a sua própria imagem de Deus e a realidade misteriosa de Deus. A resposta de Jung à pergunta de Freeman jogou mais lenha na fogueira. Permitiu que as pessoas pensassem que Jung estava falando sobre a mesma imagem de Deus delas. O que Jung tentou fazer em suas cartas após a entrevista foi reparar alguns dos danos. Ele confirmou sua afirmação de que ele estava convencido de que há algo lá, mas também disse que nenhum de nós sabia o que está lá. Na entrevista, ele teria sido melhor compreendido
se pudesse reconhecer que há algo muito real e misterioso, que todos nós chamamos de Deus, mas as imagens de Deus que temos são diferentes e inadequadas. Quais são as implicações práticas disso? O argumento de Jung, em suas cartas pós-entrevista, pode ser resumido dizendo que Deus é antes de tudo um mistério. Esse passa a ser o primeiro princípio da Igreja Ortodoxa, mas Jung não estava discutindo uma conversão à ortodoxia. Em vez disso, ele estava sugerindo reconhecer que quaisquer e todas as imagens de Deus são sempre diferentes da verdadeira natureza de Deus. Quando percebemos esse fato, então, na visão de Jung, damos um pequeno, mas significativo passo em frente no nosso desenvolvimento espiritual.